Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para, junto com os irmãos, estudar um texto do pastor Elias Werneck chamado Especialistas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine, nos mostre aquilo que devemos fazer ou mudar nas nossas vidas. Senhor Jesus, pedimos que Tu entres com providência, de forma que nós possamos entender o que a Tua palavra está dizendo, que nós possamos realmente viver cada palavra que Tu dizes ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, Senhor, torna-nos melhores. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, pegue aí a sua Bíblia, que leremos muitos versículos. Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Nós leremos do versículo 23 ao 40, tá bom? São bastante versículos, mas eu gosto muito de ler a palavra e ler com os irmãos. Então, assim, geralmente esses versículos que nós vamos ler agora são versículos que as pessoas pulam, né? Falam, não, eu acho chato ler esses versículos. E agora que o pastor Elias Werneck vai nos mostrar de uma perspectiva bem bacana este monte de nome, esse monte de tribo que nós vamos ler agora em 1 Crônicas 12, 23 a 40. Vamos lá? Estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando, e Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste de Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados. Estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Azer, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade, e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados equipados com todos os tipos de arma. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, como um último propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser rei. Durante 3 dias comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e bois. Trouxeram grande quantidade de farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas para a celebração. Houve grande alegria em todo Israel. Amém? Bem, nosso texto chama-se Especialistas.
E o versículo escolhido é o 32, que diz: da tribo de Sacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Olha só, grande parte desse capítulo, o capítulo 12 que nós acabamos de ler, do livro de 1 Crônicas, ele é dedicado a listar os apoiadores de Davi. Ele foi ungido rei em Hebrom, quando grande parte do reino ainda está sob o domínio de Saul. Então tinha gente que ainda era a favor de Saul, estava aquele, sei lá, 1000 coisas, vai acontecer, não vai. Então essa porção, este capítulo 12, vai falando das pessoas que apoiavam Davi, que queriam que ele fosse rei sobre todo Israel. E a lista, ao mencionar esses apoiadores, vai contando que cada um era especialista em fazer. Porque todo mundo sabe fazer alguma coisa, não é verdade? Então, no versículo que a gente leu lá, o 32, que fala da tribo de Sacar, eles sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Então, nesse versículo, a citação indica que os representantes dessa tribo de Sacar, eles eram especialistas, possivelmente na arte da estratégia. Né? Quando você sabe como agir, como fazer em qualquer situação, é porque você tem estratégia. Então, certamente, a tribo de Sacar tinha essa habilidade. Então, esses especialistas, eles eram super mega necessários, porque grande parte, a maior parte do reino, ainda precisava ser conquistada. Né? Então, era um trabalho a ser feito, era necessário que se tivesse estratégia. Mas não era só estratégia que eles precisavam, né? Precisavam de homens valentes, precisavam de pessoas fortes, dispostas, cada um tinha uma qualidade, né? Então a gente acabou de aprender uma lição muito importante para a nossa vida em relação ao reino de Deus. Que precisa entender seu domínio, que precisa estender o seu domínio sobre todas as pessoas em toda a parte do mundo. Então, a gente pode usar como ilustração. Assim como nem todo o povo estava convencido que Davi deveria ser o rei de Israel e eram necessárias todas as pessoas que nele confiavam, todos os especialistas, todos aqueles que tinham algo para contribuir, a mesma coisa é no reino de Deus. Ele precisa estender todo o seu domínio sobre todas as pessoas e nós fazemos parte dessa obra, né? Então Deus está para realizar uma grande obra e Ele vai realizar, mas Ele, segundo a sua misericórdia, Ele quer que cada um de nós, cada criatura, faça a sua parte, né? Então Ele deseja a nossa participação. Ele quer que a gente seja participante deste reino, né? Como está aqui a frase, o parágrafo diz assim: Deus está para realizar esta obra e Ele o fará, mas deseja a participação de sua criatura maior, sua coroa da criação, o homem, que somos nós. Então, Ele deseja que nós participemos. Então, a gente precisa desenvolver aqui, mente, o nosso entendimento, para compreender que o quê? Que o tempo que a gente está aqui na Terra, o tempo que a gente vive, a gente está tendo disponível muitas oportunidades para nos colocarmos à disposição do Senhor. Tanto aquelas pessoas que acham que tem uma coisa muito grande para contribuir, como aquelas que não, acham que podem contribuir com pouco. Então, como lá, naquela época lá, as pessoas se colocaram à disposição de Davi, nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. A gente não pode, né? Eu já contei isso aqui uma vez. Eu tenho uma irmã, uma amiga que diz assim: o meu dom é ficar sentado no banco. Eu gosto de ir à igreja, de sentar lá e de lá só sai quando terminar o culto e não quero mais fazer mais nada. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para fazer a sua obra, para contribuir e para fazer o reino crescer. Então, o convite de hoje é para que mais trabalhadores possam vir. Por quê? Como está lá em Lucas 10, 2. Vou achar aqui para os irmãos. Lucas 10, 2. Vocês conhecem essa passagem, sim. Eu já devia ter separado aqui, irmãos. Lucas 10, 2. Diz assim, olha.
Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Então, isso que está em Lucas, capítulo 10, versículo 2. Então, o convite é para todos nós, porque mais pessoas precisam trabalhar, porque a seara já está branca para a colheita, né? Então, quando a gente não se manifesta, aquele que está lá na colheita trabalha demais, enquanto outros, não está nem aí. Então, não foi para isso que nós somos criados. Nós vamos glorificar ao Senhor à medida que nós fazemos o reino dele crescer. No que você é especialista? O que você sabe fazer? No que você pode ajudar? Deus pode contar com você hoje? Com as suas habilidades, com o seu desejo, com as suas especialidades? Deus pode contar com você para que o reino dele possa se expandir? Essa é uma pergunta que não pode calar, mas que só você tem a resposta. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Deus está para realizar essa obra e ele o fará, mas deseja a nossa participação. Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com meu abraço diário de ursa, abraço fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe no abraço. Olha, irmãos, que belezinha, parece um laço. Quero que os irmãos também se lembrem que está lá em Isaías 40, 31. Que aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. E lógico, colocarão à disposição do nosso Senhor cada uma das suas especialidades. Amém? Eu me despeço aqui, a minha palavra de ordem, que é gratidão.